A atriz e cantora Larissa Manoela chocou o país ao revelar, em entrevista exclusiva ao Fantástico, que abriu mão de um patrimônio de 18 milhões de reais para evitar uma briga judicial com os pais, que administravam sua carreira e dinheiro. A artista, que começou a trabalhar aos 4 anos de idade e já acumula 18 anos de carreira, afirmou que, entre outras questões, só tinha 2% de participação na empresa criada por seus pais para gerenciamento de seus contratos de trabalho e que, mesmo depois da maioridade, precisava pedir dinheiro para pagar contas de valores baixos, como idas para a praia. As declarações de Larissa incendiaram um debate bastante complexo: até que ponto os pais podem utilizar e controlar o dinheiro dos filhos menores de idade? Segundo a advogada especialista em direito familiar Ana Luísa Porto Borges, sócia do escritório MLD Advogados, os pais podem utilizar o dinheiro dos filhos, mas há limites e regras legais que precisam ser observadas, sempre visando o melhor interesse da criança ou adolescente. O dinheiro de crianças que trabalham. A advogada destaca que a questão envolvendo crianças que trabalham é bastante delicada e que vem crescendo cada vez mais por conta da internet. Se antes já havia muitos atores mirins, agora, com as redes sociais, o número de crianças influenciadoras e fazendo publicidade é enorme. Para que qualquer trabalho do tipo seja feito legalmente, é necessário que os pais tenham uma autorização judicial. Além disso, o Ministério Público fica responsável por fiscalizar o ambiente de trabalho, para garantir que o bem-estar e todos os direitos da criança. No entanto, no que diz respeito ao dinheiro proveniente desse trabalho, não há nenhum tipo de fiscalização e cabe aos pais administrarem todos os valores priorizando o melhor interesse da criança. Os pais podem usufruir dos frutos desse dinheiro, mas com limites. Se uma criança recebe, por exemplo, 100 mil reais por um contrato de publicidade, o valor principal deve ser dela. Ana Luísa destaca que, no mundo ideal, o dinheiro deveria ser colocado numa poupança para ser preservado, mas os pais poderiam usufruir dos rendimentos, além de fazer outros tipos de investimentos. Já para alguém que, assim como no caso da Larissa Manoela, passa a desenvolver vários trabalhos, demandando muitos cuidados, é permitido e razoável que os pais deixem de trabalhar com outras coisas para administrar a carreira e o dinheiro do filho. Nesses casos, a advogada pontua que é cabido que os pais recebam um prolabore pelos serviços de administração prestados à carreira do filho, mas o valor precisa estar em linha com o que é praticado no mercado e não pode ser abusivo. A equipe jurídica de Larissa Manoela enviou uma nota à imprensa, nesta quarta-feira, 16, em que afirma que os pais, Gilberto Elias e Silvana Taque Santos, ficaram em posse de todos os bens e recursos. De todos os 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho de Larissa Manoela, apenas um deles estava em seu nome. Um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro. O restante estava no nome de empresas ou foi colocado diretamente no nome de seus pais. Larissa expõe um áudio indicando que precisava de autorização até mesmo para gastar pequenas quantias. Pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu poder pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Sim, e alguma vez você já foi passar seu cartão e deu não autorizado? Uma mensagem que pra gente acontece direto, você já... Sempre! Ó, o que as pessoas não sabem é assim, gente. Todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe. E eu tenho uma mesada. Num cartão... Que a gente chama de salário mínimo de uma vida. A artista Larissa Manoela falou sobre o rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que administravam a carreira dela. Emocionada, a atriz contou também que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais, deixando tudo para os pais. Como eles não assinaram o distrato de sociedade em duas empresas, ela precisou notificá-los extrajudicialmente. Defesa dos pais diz que a atriz faltou com a verdade. Em nota enviada ao Fantástico, a defesa dos pais da atriz afirma que Larissa Manoela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa da Lari, da qual é sócia, pois assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020 na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. A nota diz ainda, não é verdadeira a informação de que não teria acesso a dinheiro no dia a dia, primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais, e segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito Black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento. Da mesma forma, distorce a realidade quando diz estar tendo supostas dificuldades para negociar sua saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais que Larissa enviou a eles apresentando seu desejo de sair das empresas foram assinadas por ela no último dia 27 de julho de 2023, e efetivamente recebidas pelos pais somente em 2 de agosto, portanto, há apenas 10 dias, sendo que, as respectivas notificações dão aos pais os prazos de 30 e 60 dias para as providências legais. Para tanto, diz a nota. A defesa afirma ainda que Larissa se recusa veementemente a conversar com a mãe, e sequer responde às mensagens do pai, tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar, falando somente por meio de suas advogadas.
Ainda que seus pais não tratem da questão da forma litigiosa, que, de fato, não é, embora terceiros assim façam parecer por notas falsas enviadas para a imprensa.